Olá, minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Só Futebol Não. Nessa manhã de domingo, nós temos agora aqui em Natal 29 graus, mas a sensação térmica é de incríveis 33 graus. Anda muito quente, fazia tempo que eu não percebia aqui em Natal uma noite tão quente como a noite de ontem, não sei se vocês concordam aí comigo. Parece que a umidade está bem alta e aí o calor piora de vez. Mas é o que a gente tem para lidar de agora até o mês de abril, esse calorzão aí, bem grande aqui em Natal. Quem pode, aproveita uma praia, né, uma piscina, uma atividade ao ar livre que é mais confortável. Bom, e hoje com esse tema de regra clara, eu sempre gosto de voltar a esse assunto de regra clara, porque para mim quem diz assim que uma regra é clara, está se furtando a uma atividade de interpretação, porque o que a gente mais estuda assim, na faculdade de Direito é que toda regra, toda lei, toda norma, ela exige uma atividade de interpretação. Você tem que parar, ler, perceber se foi dito mais do que se queria dizer, perceber se foi dito menos do que se queria dizer, perceber se uma palavra foi aplicada de um jeito errado. Posso dar aqui uns exemplos rapidinhos que eu sempre utilizo para explicar para quem diz que uma regra é clara. A Constituição lá diz que a casa é o asilo inviolável, né, do morador. Aí eu pergunto, é só a casa? Se você morar num apartamento, não é? O seu escritório não é inviolável? Quer dizer, só pode entrar com ordem judicial, ou no caso de prestar socorro, ou num flagrante delito, né? Então, essa história de que a regra é clara, ela fica muito mais para quem não dá valor à atividade importantíssima de se interpretar as leis, né? Um outro exemplo, acho que eu até já dei por aqui nesses podcasts falando a respeito de algo semelhante. Você tem lá uma placa num restaurante dizendo proibida a entrada de cachorro. Aí se chegar um cego com cão-guia não vai entrar, não vai poder entrar. Ou se você quiser entrar com um urso, pode, porque a regra diz que não pode entrar cachorro. Então, a gente tem que interpretar a lei, tem que sentar, tem que ler, tem que observar se foi dito o que era para ser dito, se alguém usou uma palavra errada, se está uma vírgula fora do lugar. A gente tem que harmonizar aquela regra com um conjunto de regras do qual ela faz parte. E aí você pode dizer, e por que a gente está falando de regra no dia do futebol, né? Porque, bom, esse é o bordão do Arnaldo César Coelho, né? Que a regra é clara. A regra é clara desde que você interprete, né? Sempre. Eu sempre vejo essa discussão aí da mão na bola, bola na mão. Outro dia talvez até fale nisso, porque é preciso pesquisar onde deveria estar a mão naquele movimento, né? E, bom, mas agora é para falar especificamente desse caso que está aí chamando a atenção do Brasil, por essa tragédia da Chapecoense, né? O avião que terminou aí com 71 pessoas mortas, essa queda, essa tragédia. E aí a discussão agora é vai cancelar, não vai cancelar o campeonato, né? A rodada final, vai ter WO, não vai ter WO, a Chapecoense tem que entrar, não tem que entrar em campo. O Atlético Mineiro, que já disse que não ia entrar. E passando muito rápido por isso, que eu não pretendo fazer disso o tema todo desse podcast, mas eu vi uma entrevista, acho que de Manuel Flores, que é diretor de competições da CBF, dizendo que o regulamento não tratava disso, né? Que o único artigo em que o Regulamento Geral de Competições da CBF fala em suspensão de uma partida por um fato extraordinário, né, que provoca uma comoção que seja incompatível com a realização da partida, esse artigo só deixaria lá como previsão a suspensão da partida, não seria possível cancelá-la. E aí ele diz que não tem como resolver fora disso. Isso não é verdade, né? Porque você chega lá no próprio regulamento, né? Por isso que eu digo que para fazer uma interpretação de qualquer coisa, você tem que harmonizar com um conjunto de normas do qual aquela específica que você está procurando faz parte. Você procura lá o Regulamento Geral de Competições. No fim, o último artigo dele, que é o artigo 109, ele fala em casos omissos e diz que os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria de Competições da CBF. Aí você vai dizer, não, mas não é um caso omisso, porque a partida ser suspensa por um fato extraordinário está lá, sim,
mas a gente percebe que isso é de um fato, na leitura do artigo, se refere àqueles casos em que o árbitro suspende a realização da partida, ou seja, houve um fato de comoção ali, faltando 2 horas para a partida, já o povo comprou ingresso, já se encaminhou para o estádio, já tem gente até no estádio, já estão as equipes de TV lá, e aí o árbitro tem que julgar ali se vai suspender ou não, se vai dar o WO ou não, e já dizer qual foi o motivo, né, por chuva, por não sei o que, ou por esse fato extraordinário. Então, isso é o artigo que abre para a posição do árbitro. A diretoria de competições, ela pode resolver em relação a um caso desse. Como é que a gente vai exigir que um clube entre em campo se nem jogador ele tem mais? Suficiente para começar uma partida, né? É uma coisa ilógica. Vamos esquecer a comoção nacional. Vamos falar do aspecto prático. A Chapecoense foi dizimada, né? Sobraram pouquíssimas pessoas de diretoria, de elenco, no clube, e não tem mais estrutura, não tem médico para ir para o campo, não tem nada, né? Então, chega a ser ridículo que alguém diga que não pode fazer um cancelamento de uma partida dessa. Lógico que a gente sabe que tem muito mais coisa envolvida, né? Lógico que quando a gente vê uma comoção dessa, a gente pensa exclusivamente na dor, mas existem questões contratuais, tanto dos contratos dos jogadores, como contratos de patrocínio, contrato de transmissão de TV, aí entra uma ruma de coisa nessa situação. Mas do mesmo jeito que a CBF teve condição de adiar uma rodada inteira, ela tem condição de dizer que nesse jogo específico ele não vai existir. Poderia até atribuir os pontos logo de vez ao Atlético Mineiro, que não tem nada a ver com isso, e não punir a Chapecoense, né? Ou até arranjar uma solução acordada com os clubes para dar pontuação também ali a Chapecoense. Quer dizer, realmente se partiu para um lado de interpretação literal, digamos assim. O que está acontecendo é a CBF querer fugir pela tangente, até por questões financeiras outras, né? Essa questão de contrato de transmissão, como eu disse, que envolve especialmente a TV Globo, né? Que é quem detém os direitos de transmissão do campeonato. Então, envolve muitos patrocinadores, quem comprou as cotas da Globo, tudo isso. Mas se a gente imaginar que isso é uma questão tão menor, né, dentro do que aconteceu e tudo, mas chega a doer que alguém da CBF tenha ligado para alguém da Chapecoense e tenha dito que era para acontecer uma festa em campo com os jogadores. Até o uso de palavras complicado. A gente vê que quem lida com isso na CBF talvez não tenha nem noção do que é uma interpretação, do que é o direito. Não sabe nem usar o vocabulário adequado para uma situação dessa. Imagine interpretar um regulamento, né? Mas fica aqui então esse alerta, que eu sempre digo isso, esse pessoal que faz regulamento, esse pessoal de STJD, TJD, olha, eu vou aqui generalizar, é claro que tem exceção, mas é tudo uma brincadeira de direito, brincadeira de tribunal, porque passa longe realmente dos princípios que são estudados, né, que são tão preciosos aos operadores do direito, pessoal que passa aí 5 anos tirando suas manhãs inteiras ou as suas noites inteiras, nos bancos da faculdade, tentando aprender, lendo carradas de livros, carradas de páginas. O pessoal que não é da área talvez não tenha ideia da quantidade de leitura que um aluno de direito... Eu estou falando de um aluno, imagina o pessoal que se forma, que não para nunca de ler. Na quantidade de páginas que um aluno de direito tem que se submeter para realmente aprender a coisa. Lógico que tem os que levam na maciota, mas eu estou falando aqui dos que realmente querem e gostam do negócio. Então, passa muito longe. Eu fico vendo algumas coisas assim de justiça desportiva, de interpretação de regra, de gente comentando que regra é clara, que não é só ler, não é bem assim. Fica aqui só o registro em relação a isso, porque eu sei que tem aí, nós temos algumas entrevistas de posicionamento aí do STJD dizendo que ninguém vai denunciar o Atlético Mineiro por isso. Aí você imagina, vão rasgar o regulamento. Disseram agora que não podiam deixar de cumprir o regulamento, mas vão rasgar
para não denunciar o Atlético Mineiro. Poderia denunciar o Atlético Mineiro, não tem problema. O WO, para não ser punido, ele fala lá que o WO só é punido se não houver justa causa. Pode-se até denunciar o Atlético Mineiro e a denúncia depois fica sem função, não será acatada, porque houve justa causa. Se bem que no caso do Atlético Mineiro, não me parece haver justa causa. Com o Atlético Mineiro não houve nada, mas a Chapecoense tem, ela não tem jogador para entrar em campo. Como é que ela vai entrar em campo numa situação dessa? O Atlético Mineiro vai justificar pela comoção nacional e aí isso aí poderia se espalhar para todos os outros clubes. O STJD já quer segurar isso, dizendo que apenas no caso do Atlético Mineiro não vai haver essa denúncia. Mas se acatar que o Atlético Mineiro tem justa causa, apesar de que a partida dele é contra o clube envolvido nisso, e ele não se sente bem entrar em campo contra um clube que não tem condição de entrar em campo, isso poderia ser utilizado por todos os outros clubes, a justificativa é a mesma, a comoção é a mesma, está aí no mundo inteiro, então a gente vai ter muito pano para as mangas aí a partir disso, porque não se sabe aplicar um regulamento da forma que deveria ser, não se sabe interpretar, não se sabe aplicar, e a gente vive esse caos no futebol brasileiro há muito tempo, que de tempos em tempos as questões vivem nos tribunais e ninguém sabe para onde vai, uma hora o tribunal caminha num sentido, outra no outro, mas por isso, porque na hora que se quer se rasga o regulamento, na hora que não se quer, aí ele é mantido de uma forma ridícula até essa agora, de dizer que ele não prevê uma situação dessa. Se não prevê, cabe à diretoria prever, ponto, resolvido, está lá no próprio regulamento. Bom, vamos então, falando ainda nessas questões contratuais, esse adiamento do final da Série A, né, da Copa do Brasil, termina influenciando no calendário nacional do próximo ano. A CBF já mandou aí que os clubes se ajeitem com as federações locais, como é que vão ser os estaduais. Não sei se vai ter alguma influência no estadual daqui, porque eu não sei se alguém vai trazer algum jogador da Série A. Sei que a ABC e a América estão enfrentando aí alguma dificuldade com os jogadores que vinham de Série B, porque o pessoal ainda está com vínculo para terminar e, bom, talvez até agora tenha o pessoal já mais liberado, já estamos aí no dia 4 de dezembro, segunda-feira já tem a apresentação tanto de ABC como de América, aliás, do Santa Cruz também, de Natal. Ele se apresenta no dia 5 e no dia 7 faz uma apresentação oficial, acho que no escritório lá dos empresários que estão comandando a equipe, acho que é o Brasil Esportes. Eu vi isso aí no blog de Marcos. Essas notícias sempre do futebol daqui ou estão lá no blog de Marcos Lopes ou no Globo Esporte, né? E às vezes em outros cantos, mas eu sempre vejo nesse. E o Alecrim já começou a treinar, o Globo foi o primeiro, já está treinando também. A Sul começou nessa semana, já anunciou o elenco todo. O Potiguar, que estava bem atrasado, continua atrasado, né? Mas já começou a fazer as contratações, já tem um treinador, que é Roberto Neves, e começa a treinar no dia 12 de dezembro. Baraunas, ninguém tem notícia ainda, apesar de que já se acertou ali com o pessoal de Marquinhos Mossoró, né? Aquele jogador que acho que jogou aqui no América, jogou no ABC, jogou no próprio Baraunas, então a gente vai ver aí como é que as coisas ainda vão se desenvolver pro lado do Baraunas. ABC e América começam então nessa segunda-feira com algumas diferenças, né? O ABC, ele começa no dia 5, vai até o dia 20, só volta no dia 2. O América parece que vai pegar aí direto, não sei se vai dar mesmo alguma pausa de fim de ano, depois eu falo a respeito do América. O ABC também anunciou nessa semana a contratação do lateral Levi. O Levi, ele é bem ofensivo, mas eu vou dizer uma coisa, eu vou falar da minha impressão sobre Levi, impressão de dentro do estádio. No jogo aqui, América e Remo, que terminou em 1-1, Levi tomou um banho de Romarinho e de Reis no primeiro tempo, pelo menos, da partida. Foi por onde o América entrou como quis, especialmente Reis, naquela partida. Em pouco tempo o América fez 1-0, dava para ter goleado o Remo do tanto que estava dominando naquela partida e aí depois se perdeu e terminou levando aquele gol que a bola sobra justamente no pé do cara que sabe chutar bem dali, que era Edno, e terminou empatado o jogo. Mas a impressão que eu tive, inclusive eu estava assistindo esse jogo, acho que só estava a Janaína comigo no estádio, mamãe,
E eu comentei imediatamente com o Janaína, digo, olha o banho que esse lateral Levi está levando de Reis. Eu acho que foi a melhor partida de Reis nesse ano, foi essa contra Levi. Mas é um jogador bem ofensivo, né? E também ninguém vai avaliar por uma partida só. Vai virar jogador aí de geninho, então pode mudar muita coisa no posicionamento, na forma de jogar de Levi. Também o ABC praticamente já anunciou o Lúcio Flávio de volta. Diz que já está tudo certo. O jogador chega no dia 2 apenas de janeiro. E aí fecha nesse dia, quando chegar aqui, o contrato com o time. Voltou a negociar com a Echeverria. Essa aí é a informação de Marcos Lopes. Echeverria, que estava naquela de milionário, né? O empresário dele teria pedido 500 mil reais de luvas. Olha só que número grande, né, para uma equipe que agora acho que voltou à Série B, estava na Série C, mas pediu 500 mil reais de luvas, parece que não deu muito certo negociar com mais ninguém, e o ABC voltou aí a negociar com a Echeverria, pode pintar então novamente em 2017 no ABC. Ainda aguarda remotamente a possibilidade de Jones Carioca, que é mais um desses jogadores que estão na situação de esperar o vínculo contratual acabar. Jones era ligado a um clube, infelizmente eu não vou lembrar agora, não era o ABC era como se fosse um empréstimo. E está esperando esse vínculo terminar para aí sim decidir a vida dele, ver se vai realmente para o futebol da Turquia. Existe essa conversa de que se ele não for para a Turquia, a prioridade é do ABC, então tem que se aguardar mesmo o Jones Carioca anunciar que vai ou não para a Turquia para a gente de fato dizer se ele vai ficar ou não no ABC. Embora também lá em Marcos Lopes consta que o ABC já começa a ver os substitutos de Jones Carioca. Se começou a ver agora é porque ainda está com esperança de trazer o jogador. E também surgiu a notícia de que ele negocia com o bom meia Pedro Castro. Também está nessa situação de terminar vínculo e para poder anunciar alguma coisa, mas parece que o trauma agora da negociação é que o jogador quer um contrato mais longo, quer 2 anos, e o ABC estava preparado só para 1 ano de contrato, mas isso é um detalhe menor, eu acho. Se o jogador é bom e Pedro Castro é bom, eu acho que não há grandes problemas se você fechar um contrato mais longo. Aí vamos para sim, aí Geninho só chega no dia 10, eu já disse que isso é uma coisa que praticamente compromete o primeiro turno aí para o ABC. É bom o ABC abrir o olho, o pessoal já está todo treinando, né? Por exemplo, Globo, que sempre chega forte no primeiro turno, já está treinando, Alecrim também está treinando, o Açu já começou, Santa Cruz começa na segunda junto com a América e com o ABC, só que o ABC vai fazer uma pausa e além de fazer uma pausa, o treinador só chega no dia 10, a equipe estreia no dia 5. É muito pouco tempo para você montar uma equipe, mesmo você tendo mantido uma base, mas ninguém sabe nessa temporada como é que o jogador chega. Tem gente que só engrena depois de algumas partidas. Então, são 5 dias para avaliar quem vai ser mesmo titular ou não dessa partida. Eu acho que o ABC, na sua programação, realmente já assim, riscou o primeiro turno. Se pintar, ótimo, mas eu acho que já está arriscado aí da programação do ABC esse primeiro turno, porque sua programação terminou ficando atrasada ou com um buraco muito grande que compromete esse primeiro turno. Claro que isso é só uma especulação, a gente só vai ver mesmo quando a bola rolar. Pode ser que dê tudo errado para os outros e tudo muito certo para o ABC, mas me parece que essa é a situação. E o América, que anunciou aí nessa semana a volta do lateral Osmar. Osmar é um lateral bem eficiente, eu vi gente reclamar, vi gente elogiar. Osmar, eu acho um cara bem eficiente, bem regular. Você não vai ver uma super partida de Osmar, também não vai ver uma partida muito ruim dele. Osmar cruza bem, né? Um cara dedicado e chega como homem de confiança também do treinador Felipe Surian. A gente tem que lembrar, como bem disse o treinador numa boa entrevista hoje na Tribuna do Norte, eu inclusive publiquei alguns trechos aí no blog. Vale a pena ler, vale a pena, quem tiver a opção de comprar o jornal para ler a entrevista inteira, vale a pena, né? Quem quiser ver só os trechos que eu achei mais interessantes, estão aí no blog. Então, Felipe, ele fala justamente nessa dificuldade, diz que, não, por exemplo, atleta de renome, pode esquecer, o América não vai trazer ninguém de renome.
pelo menos não num primeiro momento, porque não pode contar com sócio-torcedor, não pode contar com time mania. Só vai saber depois se essas coisas vão aumentar, se vão ter uma lucratividade a ponto de permitir um investimento maior. Se permitir, ele já disse que realmente vai ser investido na equipe, ele tem certeza, mas que, por enquanto, nada de jogador de renome, que o América, apesar de não ser uma equipe de Série D, ele está na Série D, é que ele vai jogar, é o orçamento que ele tem, então não adianta imaginar que a gente vai montar uma super equipe de Série A, de Série B para disputar uma Série D, porque não tem como. Vão vir as formiguinhas trabalhadoras mesmo, que seguem o que o treinador quer, que contam com a confiança dele e que já deram certo em outras equipes sob o comando dele, especialmente agora no Volta Redonda, que é o caso de Osmar, é o caso de Dija Baiano. Dija Baiano, um potencial enorme para se tornar ídolo aqui. É o caso de Marcos Júnior também. E os outros jogadores que já passaram sobre o crivo dele ou em outras equipes ou porque ele viu jogar. Então, não adianta sonhar com gente de muito nome. Mas, além do lateral Osmar, a América fechou essa semana, anunciou pelo menos, o belíssimo goleiro Vinícius. Eu sei que o pessoal nem gosta muito de falar em beleza em futebol. Eu acho engraçado que o mundo é tão machista e o mundo do futebol é ainda pior, que se o cara for bonito, já ficam arranjando defeito para dizer que ele não joga. Eu já vi essa situação com N jogadores no América, né? Eu me lembro, por exemplo, quando Léo Gamalho veio pro América, as pessoas ficavam gritando que ele ia ser modelo, que ele não ia ser jogador de futebol. E Léo Gamalho, apesar de não ter essa habilidade toda, tem sido até um artilheiro com uma certa eficiência nos clubes por onde passa. Mas por aqui era tido como modelo, então se era modelo não podia jogar bem. Agora o América trouxe o goleiro Vinícius, que pelas fotos, pelo menos, não sei se as fotos estão fazendo justiça ao goleiro, é muito bonito. Eu já fiz até uma postagem no blog falando a respeito disso. Rompe com o padrão do Rio Grande do Norte de contratação do futebol potiguar. Infelizmente, né, eu tenho que ser sincera, os caras podiam ser até de corpo bonito, de bom futebol, mas beleza mesmo, como essa do Vinícius não tem. Então a América pode até começar a se preparar, a explorar isso de outras formas, porque é realmente algo que rompe com o padrão. Se Vinícius, eu até coloquei, se Vinícius jogar pelo menos a metade do que ele é bonito, o América arranjou um paredão aí para o ano inteiro, ninguém vai reclamar. E espero que não fiquem colocando defeito no trabalho do jogador em virtude da beleza, porque parece até, vou logo dizendo, viu, principalmente os homens, né, parece até inveja, porque o cara é bonito, aí vamos passar uma lupa no trabalho dele para ver se tem um defeito, para dizer que ele não presta porque é bonito demais. Eu só me lembro dessas boy bands que aparecem, né, que os meninos insistem em dizer que os rapazes que estão lá cantando e dançando são gays, que não tem o que dizer, são bonitos, aí arranjam essas coisas. Bom, vi hoje de manhã também no blog Marcos Lopes, né, que o América pode anunciar amanhã, né, porque a apresentação é amanhã, terça-feira, é lá na Arena das Dunas. O volante Felipe Alves, que tem 25 anos e vem do Tupi, e o atacante Tony, que tem 23 anos e vem da URT. Todos passaram pelo crivo de Felipe Surian, trabalharam com ele, então a gente está observando aí o América formar uma equipe jovem, isso é interessante, porque, por exemplo, tirando o que ocorreu com o Vasco nessa temporada, não assisti as partidas do Vasco, eu vim assistir essas últimas, mas acompanhei alguns comentaristas relatando e a principal reclamação era essa. É um time todo com mais de 30 anos, tem bem uns 14 jogadores acima até dos 34 anos. Não que isso seja uma idade muito, né, nem posso falar isso porque eu tenho 37, então nem posso dizer que é velho, mas para o esporte a gente sabe que o rendimento já não é o mesmo. Então, dizem que o Vasco saiu caindo pelas tabelas depois de um bom primeiro semestre por isso, porque a questão física começou a pesar da metade para o fim do ano, né? O pessoal já de mais idade sentindo, e isso, então, pelo menos me parece que não vai ser um entrave aí no caminho do América, porque os jogadores têm vindo nessa idade até de que ainda estão aprendendo, como eu disse. Eu já vi um cara super experiente falar a respeito disso.
e dizer que até os 25 o atleta está aprendendo ainda em relação à técnica. Então, a América está trazendo aí vários jogadores que tem muito a evoluir nessa temporada. Vão jogar num palco divino, que é a Arena das Dunas, palco de Copa do Mundo. Quer dizer, quem tiver seu potencial para render, vai ter tudo à disposição para render. E eu imagino realmente que nós vamos ter uma temporada pelo menos melhor do que a do ano passado. Não sei se os objetivos serão atingidos, mas da gente observar certas coisas que eram vistas em campo no ano passado, eu acho que isso aí a gente não vai correr esse risco não, pelo nível do que vem sendo contratado, pela experiência de que é o treinador que está montando o elenco com o Moura, escolhendo a dedo os jogadores, né? Então, vem todo mundo que já conhece a filosofia dele, que já sabe como é o trabalho. A gente não vai ter motim, não vai ter cheiro de podridão em vestiário, né? Nada disso. Imaginas que vai ocorrer nesse ano do América, muito pelo contrário, a gente vai ter o pessoal aí querendo mostrar nos treinos o que pode render no campo, né? Então, eu acredito que vai dar certo, vamos ver realmente se dá. A partir de amanhã, o pessoal já começa a chegar no CT. Na terça-feira, às 15 horas, o América apresenta oficialmente na Arena das Dunas. As vagas são limitadas. Eu achei interessante essa limitação de vagas para um horário que já não cabe muita gente, né? Mas é limitado. Não são todos os sócios torcedores que terão direito, apenas acho que os 300 primeiros vão ter direito, né, de entrar e acompanhar essa apresentação. E quem chegar depois disso, mesmo sendo sócio, vai ter que adquirir lá na loja, acho que é na loja do sócio, não sei como é. No caso, acho que vai vender primeiro na loja do sócio, que eu acho que a loja não vai estar lá na Arena das Dunas, né? Mas vai ter que adquirir, então, 10 apostas da Time Mania com a América marcado como time do coração, para poder acompanhar essa apresentação oficial. Deve ser uma coisa legal de ser feito, a América já vinha fazendo isso todos os anos. E agora trocou de local, vai fazer na Arena das Dunas, deve ser um negócio, e está cobrando bem mais caro para entrar, digamos assim. Então deve ser um negócio bem mais organizado, bem mais interessante de se acompanhar na terça-feira. Mas de todo jeito, no CT então começa amanhã, o pessoal já vai fazer seus exames, avaliação, tudo. E pela entrevista do Felipe Surian, pela entrevista de Moura aí na semana, o América não vai brincar não, né? Como eu disse, diferentemente do ABC, que tem uma programação que será interrompida, a do América começa no dia 5 e dá toda a pinta de que não vai ter interrupção. Talvez seja só ali dias 24 e 25 de dezembro, né? E dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, porque Moura confirmou que o América está acertando aí com adversários para fazer amistosos no dia 21, quer dizer, dia 5 o pessoal se apresenta, 16 dias depois já tem que entrar em campo aí para um jogo treino, bom, tá dito como amistoso, mas eu imagino que seja no estilo jogo treino, mas mesmo assim, já tem que entrar em campo mostrando o que pretende, como joga, para que o técnico já tenha as suas ideias de formação inicial de equipe, veja o que precisa ser corrigido e já vá colocando as coisas no trilho. Isso no dia 21, no dia 28, ou seja, 7 dias depois, entre o Natal e o Ano Novo, que deixa muito claro que o América não vai fazer uma pausa grande, né? Entre o Natal e o Ano Novo, então, no dia 28 de dezembro, o América pretende mais um amistoso, já está se acertando, como eu disse, com alguém para jogar. E no dia 7 de janeiro, uma semana antes, exatamente uma semana antes da estreia no estadual contra o Santa Cruz, lá na Arena das Dunas, que tudo indica vai ser no dia 14 de janeiro, que é o sábado, abrindo o estadual. A América vai ter essa honra aí com o Santa Cruz de Natal, de abrirem o estadual de 2017 na Arena das Dunas para todo o Brasil, porque as partidas do sábado certamente são transmitidas pelo Esporte Interativo. E no dia 14, então, é a estreia. O América pretende, então, fazer, já anunciou que vai fazer, está só se acertando com adversários, não quis ainda anunciar os adversários. 3 amistosos agora, né, já nessa preparação aí para a temporada 2017. 2 no mês de dezembro,
e um no mês de janeiro. Então, o Surian mostra mesmo que não tem medo de pressão, como ele diz aqui, já disse várias vezes, disse aqui na entrevista da Tribuna, ele disse que, porque ele foi chamado de doido, né, pelos amigos. É até compreensível, porque no Volta Redonda ele tinha uma situação muito mais confortável, queria disputar o Campeonato Carioca, que é transmitido pela Globo, para todo o Brasil, quer dizer, uma projeção enorme, a Globo que transmite o seu sinal até internacionalmente, então era uma projeção muito maior quando ele fosse enfrentar, por exemplo, Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo. Teria um calendário de Série C que já é maior, pelo menos assim, oficialmente. A primeira fase é bem maior do que a extensão da Série D, que pode acabar no primeiro mata-mata. E com mais dinheiro, né? Porque um Volta Redonda certamente recebe mais dinheiro do que o América para uma temporada. Ele chega a dizer num pedaço aqui da entrevista que qualquer clube do interior do Rio de Janeiro recebe 3 milhões para disputar o estadual. Imagina aí a diferença de dinheiro. E mesmo assim, ele disse que preferiu deixar essa situação de conforto, porque ele gosta de pressão, ele entende que o América pode ser uma projeção muito maior para ele. Ele diz aqui bem rapidamente, ele disse, olha, se eu fizer a mesma coisa, se o América fizer a mesma coisa que eu fiz pelo Volta Redonda, a projeção é muito maior. Estou em um clube tradicional que esteve na Série A, disputou várias Série B e tem um respeito muito grande na região Norte e Nordeste. Além do que é um mercado novo para mim. Não adianta trabalhar em apenas uma região, então não tinha motivos de não arriscar. Gosto de sair da minha zona de conforto. E mais na frente, ele diz que não quer cair em zona de conforto, que se ficasse no Rio de Janeiro, ele ia ter que ter uma motivação, então, interna, externa, teria que ser mais interna do que externa, e ele diz que cresce na pressão, então, foi isso, e também o projeto que o presidente e Moura passaram para ele, dizendo que tinham errado nesse ano, que não queriam errar mais no próximo. Ele gostou do que viu que vai poder trabalhar como ele quer, e aí ele não pensou duas vezes, acertou com o América e tem certeza que o trabalho vai dar muito certo por aqui. Falou também na entrevista sobre a característica da sua equipe. Ele já havia anunciado em outras entrevistas que pretende usar para mim, de uma forma simples, o 4-5-1. É porque agora inventaram um nome bonito para o 4-5-1, que é o 4-2-3-1. Já dizendo que você usa 2 volantes e 3 meias, né? Dentre esses 3 meias, alguns são meias atacantes, porque chegam mais à frente, mas é o 4-5-1. Vamos simplificar esse negócio, que é muita frescura, esse 4-2-3-1. Então, ele já disse que trabalhava no 4-5-1. Foi mais claro agora que trabalha com marcação forte e velocidade, independente do setor de campo. Quer dizer, ele a marcação não é só lá da defesa, não. Vai botar todo mundo para marcar em qualquer setor. É isso que ele prioriza. Diz que prioriza realmente o trabalho do setor defensivo, que ele diz que tem que ser consistente. Quanto menos sofrer risco de gol, as chances de perder o jogo caem. Então, ele trabalha bastante o setor defensivo, mas falou que já o ofensivo ele quer qualidade técnica. Precisa de qualidade técnica, e é isso que ele quer. Ele disse que por isso que trouxe Dija Baiano, Marcos Júnior. Já viu os jogos e gostou do que viu de Raul. Lá na Copa do Nordeste ele acompanhou o Raul. Viu aqui os jogos de Jucimar também, então ele acha que está bem servido aí para montar a equipe dele. E foi mais explícito, disse que o que ajudou muito a vinda dele para cá foi a conversa que ele teve com o atacante Luiz Eduardo, que foi jogador dele na Caldense. Ele disse que Luiz Eduardo passou boas informações e ele deixa bem claro, é um jogador que tem a minha confiança e tenho certeza de que vai ajudar ainda mais em 2017. Então, ele começou a dar aí, vamos dizer assim, botar as manguinhas de fora do que vai ser o time do América. Muito empenho, muita marcação, saída em velocidade. É mais ou menos o que a gente vê que quase todo treinador hoje utiliza, mas uma coisa é o discurso, a outra coisa é a prática. Me parece que os times de Felipe Surian realmente têm um trabalho tático forte, que cada jogador sabe o que é que tem que desempenhar em determinada partida. Ele diz que gosta de mexer na forma de atuar na equipe durante a partida, de acordo com o que o adversário está proporcionando. Ele muda sem mudar as peças.
Isso é muito elogiado, né? De alguém que consegue mexer no posicionamento do seu jogador e assim evitar prejuízos em relação ao jogo, sem precisar gastar uma alteração. Marcos Júnior faz muito parte disso. Marcos Júnior é um meia que ele costuma, às vezes, transformar no jogo em volante. Então, a gente já começa a imaginar como é que o América vai se desenvolver aí na temporada 2017. É claro que tudo isso é a teoria. Quando junta todo mundo, a gente vai ver se vai dar liga mesmo ou não. Mas a gente já começa a imaginar um trabalho bem consistente que, apesar de ser uma equipe de Série D, digamos assim, o América promete vender muito caro qualquer derrota, vai entrar em campo realmente para não perder, e quem não abrir o olho vai perder para o América. Mas, quando perguntado qual é o principal objetivo do América, ele faz questão de dizer que não há como priorizar nada, porque o América é um clube grande. Então, vai chegar com força, brigando mesmo, pelo estadual, pela Copa do Nordeste, pela Série D. Copa do Brasil vai entrar brigando, mas sabe que não dá para chegar numa final, porque a diferença de investimento é muito grande. Claro que às vezes você vai crescendo na competição, vai dando uma coisa certa aqui, outra errada ali para outro time e você vai avançando. Mas de antemão ninguém nutre muito esperança em relação à Copa do Brasil. Mas até nas entrevistas dele a gente nota que ele está muito ansioso pela Copa do Nordeste, que ele vê como o mesmo formato da Série D. Então é o formato que ele gosta, assim, está acostumado a dominar por excelência. E ele já disse que desde a primeira rodada os jogadores vão ter que entender que as partidas serão duras e que são todos os jogos decisivos. Não há um jogo mais nem menos. Então a América não vai priorizar campeonato A em detrimento do campeonato C, jogo tal em detrimento do jogo Y. Isso não vai acontecer. Pelo menos de antemão assim não vai acontecer com a equipe de Felipe Surian. Mas o legal mesmo, assim, uma coisa que eu achei interessante, eu nem coloquei no blog esse meu comentário, mas eu achei interessante que o repórter Felipe Gugel fez uma pergunta a Felipe Surian a respeito dos campos. Eu vou repetir exatamente a pergunta. Alguns campos da Série D são complicados. E em Natal tem a Arena das Dunas, que é de Copa do Mundo. O América sai em desvantagem, já que dá um bom campo para o adversário. Gente, jogar no estádio de Copa do Mundo agora virou desvantagem. Eu fiquei, Felipe, pelo amor de Deus, né? Felipe Gugel, pelo amor de Deus, né? Releia a sua pergunta, né? Veja a infelicidade dela, porque você imaginar que jogar num campo bom é desvantagem. O ano que o América mais sofreu na vida foi quando ele teve que jogar num campo ruim, que foi o Barretão, lá em 2013, né? Parecia até coisa que tinha um burro enterrado ali. O América, historicamente, é uma equipe que se sai hiper bem, super bem, mega bem, em gramados maravilhosos. Então, a Arena das Dunas, um estádio de Copa do Mundo, não é desvantagem nunca para uma equipe técnica, né? Uma equipe que pretende dar show, uma equipe que pretende conquistar coisas grandes. Ela já não será uma desvantagem nunca para uma equipe dessa, especialmente para o América, e especialmente para a torcida do América, que se sente muito à vontade ali, inclusive detém o recorde de público. Então, pelo amor de Deus, desvantagem não. Poderia perguntar se atrapalharia muito a equipe sair de um gramado muito bom para ir jogar em gramados ruins, mas desvantagem não. Quem joga para só se defender, para só dar chutão para cima, gramado ruim é ótimo, né? Mas quem joga com técnica, com jogadas ensaiadas, né? Com passagem de laterais, essas coisas todas que a gente está acostumado a ver em times que são vencedores. Gramado bom é um alento, é estímulo, né? Gramado bom ajuda. Aí eu vou agora reproduzir, então, a resposta de Felipe Surian. Prefiro jogar na Arena das Dunas do que na Arena América, que deve ficar pronta para o início da Série D. Acho difícil que fique pronta. Quem está falando é Raíssa, viu? Acho difícil que fique pronta para a Série D, mas ele disse que deve ficar pronta, mas já disse que prefere jogar na Arena das Dunas. Claro, gramado melhor, você prefere jogar onde o show vai ser melhor. Mas vamos dizer o resto da resposta de Felipe.
mas prefiro jogar nas dunas. Sempre gosto do bom futebol. No Volta Redonda, quem ia jogar no Raulino de Oliveira, que tem um campo muito bom, não tinha vida fácil lá. Ali era a nossa casa e a Arena das Dunas é a casa do América. Tenho certeza de que iremos fazer do estádio um grande trunfo. Então, gente, pelo menos a boa notícia, nada de Sérgio Chino odiar, que andavam reclamando que era muito difícil jogar em casa, né? Era muito difícil jogar na Arena das Dunas, chegaram até a defender de levar para Nazarenão, que agora tem um gramado horroroso. Imaginem aí, não, o Felipe Surian está agradecido porque o América joga na Arena das Dunas e a torcida do América está agradecida de ter um treinador que não pensa pequeno, graças a Deus. Bom, seguindo então, a última coisa que ele fala, né, a última pergunta da entrevista, o Felipe fala que Felipe Gurgel fala que a ABC e a América são sempre os favoritos, acho que aqui ele se referia ao estadual, e aí ele diz que o América tem como técnico um cara com 35 anos, Felipe Surian é mais novo que eu, né? E o ABC tem Geninho, que é experiente. Ele pergunta então como é que ele pretendia surpreender o adversário. Vamos à resposta de Felipe Surian. Vai ser um prazer, nunca tive a oportunidade de trabalhar contra ele. Tem meu respeito, é vencedor, sabe montar time e olhar o adversário. Tenho certeza de que iremos ter bons jogos e tenho certeza de que a decisão do estadual vai ser entre América e ABC. Mas, como bom mineiro, vou chegar devagar. Então, pronto, Felipe Surian já fez aí a sua aposta de que, pelo menos isso, o América vai disputar a final do estadual, vai chegar com força. Se vai ganhar, a gente só vai ver durante as partidas. Mas ele já coloca lá tanto o América como o ABC na final do estadual. Ficar de olho aí em Globo, Alecrim, Açúcar, já começaram a treinar. O Potiguar começa dia 12, Baraunas não começou ainda. Tem que ficar de olho nesse povo, porque aqui no estadual o interior engrossa muito, pelo menos vira calo às vezes no sapato de ABC e América aqui em Natal. Então é abrir o olho, mas segundo o Surian, os dois estarão na final e a gente vai ter bons jogos, espero que sim, mesmo que tenhamos jogos bons, sem violência, né, com que esse espírito de solidariedade que a gente viu aí na semana do mundo inteiro, né? Com mais destaque o povo colombiano, que abraçou, né? E ofereceu o ombro para o povo brasileiro chorar, chorou junto, né? Nessa tragédia horrorosa, mostrando que o futebol, o esporte em geral, vai muito além de você estar lá e gritar um palavrão com o adversário, de você xingar um jogador, de você comemorar um gol. Não, vai muito além. É uma oportunidade de confraternização mesmo, de fazer novos amigos. Vamos disputar, mas sem essa violência. Eu ficaria muito feliz se essa mensagem tivesse chegado de verdade dentro do coração desse pessoal que adora fazer uma confusão em partidas de futebol, adora xingar os outros, né? Vamos para torcer, vamos para fazer festa. Futebol não é nada além de futebol, né? É um momento de oportunidade, não é a vida de ninguém que está sendo definida. Ninguém vai nascer ou morrer por causa do futebol, ninguém vai ficar mais pobre ou mais rico se um time ganhar ou perder. É só felicidade, deveria ser só felicidade, deveria ser um momento de alegria, de congraçamento mesmo, de oportunidade de fazer novas amizades e viver num mundo melhor. Bom, minha gente, é isso. Deixo uma boa semana a todos. Vamos ver como é que vão ser essas apresentações aí de segunda para quarta, né? Vamos ter a ABC, a América, Santa Cruz apresentando seus elencos. E a gente começa a pensar cada vez mais no estadual, ver como é que o futebol brasileiro vai sair dessa enrascada aí desse povo que não sabe ler regulamento e torcer para que essa tragédia toda que aconteceu sirva para um mundo melhor, né? Que as pessoas enxerguem que as regras têm que ser cumpridas. Dinheiro não é tudo na vida, né? Vale muito mais o amor, vale muito mais a solidariedade. É isso, boa semana. Deixo o convite para sexta, 7 da noite sobre outros assuntos. Sábado, 11h30, também sobre outros assuntos, mas em inglês. Ou 10 horas de novo aqui no domingo falando sobre futebol. Até lá!